Ricardo Rous, além desse lado romântico dos acampamentos, que a Helene disse, um dá em cima do outro, paquera, essa questão de uma integrante do movimento, que eu não sei se trabalhou ou não, mas em razão de ser militante do movimento, ter ganho uma Ranger e ter ganho outra, não implicaria o contrário, ou seja, a necessidade de investigar o patrimônio desse MST, quem mantém, como é que ele tem dinheiro e como é que os seus militantes estão adquirindo Rangers, paquerem ou não no acampamento? Olha, Capês, eu acho que eu estou primeiro concordando com a fala que foi apresentada aqui do Coronel Zuco. É um movimento que não existe a razão de ser, porque já tem um INCRA. Até porque a lógica do MST é invadir terras. E eu não acredito que cobranças políticas devam ser feitas desse jeito. Não é assim que se faz cobrança política. O MST tem lá os seus apadrinhados políticos que estão no Congresso Nacional, pode pressionar. Agora, inclusive, é um governo de esquerda com alguma ligação, mesmo que ideológica, com o próprio MST. Então, vá lá conversar no INCRA, vá lá conversar com o Lula e faça a reforma agrária como deve ser feita. Que a reforma agrária, sim, é uma pauta muito importante, ok? Agora, não deve ser feita pelo método que o MST utiliza, que é invadindo terra. Não sabia que a Suzano estava devendo mais do que ela vale? Não sabia que a Embrapa, que é pública, estava devendo mais do que ela vale? Não. Invadiu terra pública, terra privada, é um movimento que quer ao seu prazer, para o seu benefício, e não é em benefício, na minha opinião, da reforma agrária em si, invade terra das pessoas. Está errado. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Então esse movimento não deve mais existir. Faça-se as reivindicações políticas pelas vias políticas que existem. Pressione o seu deputado, o seu senador, vá no INCRA, no presidente do INCRA, faça reuniões, faça encontros, faça pressão política para que se aprove, se melhore o modelo de reforma agrária que nós temos. E agora, inclusive, nesse governo, é um momento bem fértil para que eles façam isso. Mas eles vão por esse caminho? Não. Foi justamente no começo do governo Lula que houve uma escalada de invasões de terra. Por isso, inclusive, foi o que deu origem de novo a essa CPI. O que está acontecendo? Por que no governo Bolsonaro não tinha tantas e agora tem? Enfim, eu acho que tem muita coisa que tem que ser investigada. A CPI está aí, apesar de eu achar que ela já foi esvaziada, não vai mais para lugar nenhum. Mas sim, eu concordo com as falas do Coronel Zuco. É um movimento que não deveria existir pelo método que ele utiliza de forma, na minha opinião, uma forma criminosa, invadir terra das pessoas para à força querer obter aquilo que ele tem. Existem as vias políticas, as vias legais, é para isso que nós moramos numa sociedade democrática e organizada. Cristiano Vilela, a Helene Keller discorda do Coronel Zuco, dizendo que o MST deve continuar. Ricardo Rous concorda com o Coronel Zuco, dizendo que o MST deve acabar. Como perguntaria o meu tio-avô, com o MST ou sem MST? Olha, Capês, eu vejo da seguinte forma. Eu não consigo entender como a gente pode admitir e como a gente pode ter uma relação tão íntima de um movimento, de um grupo que defende, propaga e realiza atos que, ao meu ver, ferem a legislação penal, a legislação civil, e a gente pode achar que tudo está na normalidade e que não tem nada demais. Eu discordo do Ricardo e do Tenente Coronel Zuco no seguinte sentido. Ao meu ver, o fato de você ter um movimento que luta pela questão agrária, isso, ao meu ver, pode ser mantido à vontade. Aliás, é do nosso direito de associação, do direito de pleitear determinadas melhorias, isso faz parte da democracia. O que a gente não pode admitir é que esse movimento ou qualquer outro movimento venha a defender, a propagar, a pregar e a praticar o esbulho de propriedade privada, atos de violência, muitas vezes com esse discurso romantizado de que se está fazendo o papel de Robin Hood, entrando em terras improdutivas ou isso e aquilo, mas na prática o que nós vemos é a invasão pura e simples em terras produtivas e inclusive em situações como o da Embrapa recentemente agora, que são órgãos públicos de primeira linha do governo. Então, ao meu ver, fica muito claro a diferença entre o que se fala e o que se faz por parte dessas pessoas. Deise Chiocari, você como cientista política, e aí, São Tomás de Aquino ensinava em médios virtu, a virtude está no meio. Você acha que tem que extinguir? Você acha que tem que manter? Ou você acha que tem que ficar entre extinguir e manter? As perguntas do Capês, as mais difíceis sobram para mim.
Então, sabe que quando eu trabalhei em Brasília, eu cheguei a trabalhar na CPI da Terra, né? E o relatório da CPI das ONGs, se eu não me engano, entendeu que tinha membros, no relatório estava escrito que tinha membros do MST dentro da Câmara dos Deputados, então já é uma relação muito antiga. No meu doutorado, a minha tese foi sobre boi biblibala, né? As bancadas do boi biblibala. Então, eu estudei o MST, assim, de todas as formas possíveis e tentando fazer uma metodologia o mais isenta possível. Eu não vejo praticamente nenhum aspecto positivo no MST. Eu acho que o aspecto positivo foi que eles surgiram com o princípio de ouro, com a pauta da reforma agrária, num período em que ela deveria ser discutida da forma que o MST queria, mas com o passar dos anos, com a própria modernização do agro, acho que o MST se perdeu e acabou virando um braço político da esquerda. Então, eu acho que extinguir o que a Elaine falou, né? Algumas pessoas ali dentro, ok, vivem do movimento, mas o que eu estudei, eu só vi violência, agressão e nenhuma valorização do campo. E a pauta que é tão importante para eles, que é a reforma agrária, eu honestamente, nos meus anos de estudo, eu não vi o MST abordar isso.